Saúde, estamos de volta. Agora o assunto é reposição hormonal para os homens. Muitos homens reclamam de problema de saúde, a idade vai passando, o vigor físico vai também entrando aí numa curva ladeira abaixo. O que seria isso? Seria a chamada andropausa? Muitas pessoas não sabem nem o que isso significa. Tem uma pesquisa aqui dizendo que mais da metade dos homens nunca ouviram falar da tal andropausa, mas agora a gente vai falar. A gente vai falar sobre tudo isso com um craque no assunto. Já teve aqui outras vezes o doutor Leonardo de Souza, urologista aqui de Belo Horizonte. Alegria recebê-lo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Eu agradeço mais uma vez o convite da sua produção, de você, e dar os parabéns pela continuidade do programa. Eu vi que começou mais um ano, né? Mais uma temporada, isso é muito salutar para nós. Muito, muito bacana. A gente está vendo aí nas redes sociais, está vendo cada vez mais as pessoas falando da reposição, da importância da reposição de testosterona para o homem, para aquela vibração que anda esquecida, mas a gente precisa ter informação com relação a isso, né, doutor? Sim. A testosterona, para a gente poder começar a conversa, é explicar que a testosterona é um hormônio, né? A testosterona não é um remédio, não é um cosmético, ela é um hormônio produzido pelos testículos, nos homens, lógico, e as mulheres também produzem testosterona, só que na suprarrenal, com menor quantidade. Então, a gente está observando, observou a comunidade descobrir que a testosterona é, assim, é como se fosse um elixir, e não é um elixir da juventude, né? Ela tem os seus valores normais, tem as suas indicações. Então, o que o pessoal chama hoje de andropausa, a gente, na urologia, na andrologia, a gente chama de síndrome do envelhecimento masculino, né? É quando o hormônio começa a diminuir a partir dos 40 anos, é a testosterona, e isso começa a levar a sintomas, principalmente de fadiga, de perda de memória, de cansaço, mas na nossa área de atuação, principalmente piora do desempenho sexual e da libido. Então, a gente começa, principalmente, quando a gente chega no meu consultório, não é para poder tomar testosterona, ele chega no meu consultório para poder melhorar o desempenho sexual. No entanto, o que a gente vê na internet é que tem uns ganhos secundários da uso da testosterona. Então, eu tenho pacientes que chegam no meu consultório, é incrível falar isso, mas é verdade, que quer tomar testosterona para poder ficar com a pele mais sedosa. Não é para isso, né? Não é para isso. Porque você, quando começa a usar testosterona, isso é fato, você não pode mais largar a testosterona. Então, a gente vê isso sendo vendido como meio de informação, eu vou fazer uma suplementação de testosterona, e depois a gente vai falar mais na frente sobre o TPC, que é uma terapia de pós-ciclo, e que a pessoa, na verdade, já não volta a produzir mais testosterona, vai ficar dependente da testosterona. O organismo não produz mais? Não produz mais. Então, assim, isso aqui vai dar um rebuliço, porque as pessoas que defendem essa forma de atuar, e assim, vou defender da parte da andrologia e da urologia. A gente sabe que quando você começa a dar testosterona, você bloqueia o eixo. O que é eixo? Eixo é um sinal que o cérebro manda, a hipófise manda para o testículo poder produzir testosterona. Quando você toma testosterona em forma de gel, em forma injetável, em forma oral, você aumenta a testosterona e o corpo entende que está suficientemente cheio de testosterona. E ele paralisa a produção. Então, assim, por que eu vou produzir, eu gosto de fazer essa comparação, por que eu vou produzir testosterona se está lotado de testosterona? Então, o testículo paralisa a função. O corpo é muito inteligente. Muito inteligente, isso é uma homeostase. Só que no testículo, além dele produzir testosterona, ele produz também espermatozoide. Então, um homem que toma testosterona, ele para de produzir testosterona natural, porque está cheio de testosterona, mas ele fica infértil também. Então, isso é um outro lance que a gente pode comentar aqui também. Há uns 10 anos atrás foi lançado o anticoncepcional masculino e era a base de testosterona. Então, ele funciona realmente. Só que o problema é que o anticoncepcional, você tem que parar de tomá-lo e tem que voltar a produzir, ou voltar a ovular, ou voltar a produzir testosterona. E os homens não voltavam a produzir espermatozoide. Então, não foi levado adiante as pesquisas porque causava esterilidade. Então, é um fato que todo mundo que começa a fazer a reposição hormonal vai ter a diminuição dos espermatozoides? Vai ter. E vai ficar infértil? Provavelmente vai cair bastante. Tem como a gente reverter isso. Hoje, no meu consultório, eu atendo muitos pacientes que fizeram uso de testosterona na adolescência, por exemplo, para poder ficar fortão, sarado, e quando tenta engravidar, não consegue engravidar. Aí vão fazer o espermograma e ver que está muito baixo ou está zerado. Eu tive uma vez uma live com um ator, não vou falar o nome dele aqui, e que ele sempre foi gordinho e começou a usar testosterona para poder perder peso. E aí viu que não estava conseguindo engravidar a esposa, foi fazer o exame e estava zerado a produção de espermatozoide dele. Então a gente teve que recompor, fazer um TPC nele
e estimular. E muitas vezes ele volta a produzir espermatozoide, mas não volta a produzir a quantidade suficiente para uma gestação, para a gravidez natural. Sim, mas muitas vezes aí depois dos 55, aí já a situação já está estabelecida e a busca pela testosterona é para uma qualidade de vida ali, até mesmo, eu não estou nem falando sobre a questão sexual, não, eu falo sobre a vitalidade mesmo. Eu lembro uma vez uma conversa com o meu querido Dr. Alfredo Halper, e ele falando o seguinte, olha, para saber se a testosterona está baixa, veja o camarada na praia, canelinha fina, peito grande. Ginecomastia. E chora em qualquer coisa, chora em propaganda de margarina. Chora, fica bobo. Faz sentido? Faz sentido, sim. A testosterona, ela é uma maravilha para quem precisa. Eu costumo falar, a testosterona é boa para quem precisa e para quem pode. Então, para quem precisa, quem que é? É aquele homem que está notando que o desempenho sexual dele está piorando, que o intervalo entre as relações está ficando mais aumentado, ele não tem interesse sexual, que o americano chama de sex drive. Ele tem essas... Sex drive. Isso eu aprendi com o meu chefe lá em Nova York. Sex drive, esse cara, sex drive, cuidado com ele. É isso mesmo. Então o cara não tem vontade de fazer sexo. A mulher dele fica zanzando para lá e para cá de lingerie e ele quer ver televisão. Entendeu? Ele quer ficar sentado no sofá dele vendo televisão. Ele começa a acumular gordura no abdômen, ele começa a perder os pelos da perna, realmente a canela fina, a musculatura vai embora. O pessoal costuma falar que o rosto começa a desabar, começa a derreter. Então, são sintomas secundários da falta de testosterona, mas principalmente a falta de libido e a falta de ereção ou uma ereção de menos rigidez. Outro sinal muito importante que a gente vê de baixa testosterona é quando o paciente vai na farmácia, porque piorou o desempenho sexual dele, compra uma tadalafila, um sildenafila, e o remédio não funciona. Aí ele desespera. Nossa, não funcionou, eu estou péssimo. Muitas vezes é a falta de testosterona. Então, se ele tivesse ido no médico conversar, fazer uma entrevista, e já faz parte do check-up urológico, fazer a dosagem de testosterona, é só recompor a testosterona, provavelmente ele voltaria a funcionar sem ter que tomar remédio nenhum. Bom, mas aí, no médico, ele fez o exame de sangue, foi lá a dosagem, tem lá os números. Dá para cravar? Nós temos números que podem determinar isso? Tem. A gente tem um intervalo de normalidade da testosterona, a gente sempre mede a testosterona total. Quando nós começamos a acompanhar a reposição hormonal lá em 2007, 2006, eu tenho até um trabalho publicado sobre 10 anos de observação em pacientes com baixa de testosterona, fazendo reposição, são quase 8 mil pacientes. A gente notou o seguinte, tem pacientes, por exemplo, que tem um nível de testosterona, o normal vai de 300 até 900 nanogramas. Então a gente pega um paciente, por exemplo, que está com 400, mas ele não está bem, teoricamente ele está normal o nível de testosterona, mas provavelmente o nível dele normal podia ser 600, 700, então ele está no nível normal, mas está abaixo do normal dele. Não sei se eu fiz entender, mas imagina o seguinte, nós aqui em Belo Horizonte nós temos uma avenida enorme, a principal, que é a Avenida Afonso Pena. Ela começa na rodoviária e vai até a Praça do Papa. Então imagina, onde você mora, Fernando? Eu moro ali na Afonso Pena, 1.300, eu não sei onde que é isso, isso pode ser perto da Praça do Papa ou pode ser na rodoviária. Então a gente não tem esse intervalo, é a mesma coisa da testosterona. Mas quando você vem para mim e fala assim, eu estou normal sexualmente, vou dosar a testosterona, então ela está em 500, é o que eu faço com meus pacientes. Eles chegam no consultório para poder fazer um check-up. Está tudo bem sexualmente, eu doso a testosterona. Está 350, é um nível baixo? Não, ele está normal, é o nível dele. Mas para outra pessoa pode ser o normal 400, 500, 600. Então, o médico que trabalha com reposição hormonal, ele não pode só ficar no exame laboratorial. Ele tem que ter o exame laboratorial associado aos sintomas e sinais da falta de hormônio. Sim, sim. Tem toda uma composição, e até mesmo a disposição para a própria vida. Assim. Isso. Mas, doutor, como é que o senhor entende duas questões, né? A questão mesmo natural da vida, que a gente nasce, a gente aprende, a gente parte, a gente envelhece. E com isso, esse envelhecimento, é natural que a gente perca também um pouco da viscosidade, do entusiasmo, o que é normal mesmo para cada fase da vida, não? Não, não é. Eu vou lembrar do professor Lucas Machado, professor ginecologista lá da Ciência Médica. Ele falava sobre reposição hormonal feminina, e que é muito mais polêmico que a reposição masculina, porque o hormônio feminino pode causar câncer de mama, câncer de útero. Então ele falava o seguinte, eu lembro da aula dele falando assim, o que adianta uma mulher chegar aos seus 60, 70 anos, ranzinza, ressecada, xingando todo mundo, sendo que ela pode fazer uma reposição hormonal e viver melhor. Então a reposição hormonal hoje é para o paciente o homem ter uma qualidade de vida. O homem que chega com hormônio baixo e é bem indicado a reposição hormonal,
é o paciente mais gratificante que eu tenho no consultório depois dos pacientes que ficam férteis, mas que os casais ficam férteis. Ele volta com o olho brilhando, senhor doutor, eu acordei. É como se ele tivesse levantado e começa a ver a vida. Ele raciocina melhor, ele fica menos irritado, o tesão volta, a libido volta, a ereção pode voltar muitas vezes. Então é qualidade de vida. Então, assim, não é só ficar forte, não é só ficar sarado. Ele não precisa ficar musculoso. O que a gente faz de reposição não vai deixar esse homem musculoso. Vou dar um exemplo para você. Eu atendo pacientes, chego no consultório, o normal de testosterona vai até 950. Com 3.000 de testosterona, 4.000 de testosterona. Para que isso? Não tem justificativa. Mas o cara quer hipertrofiar. Esse tipo de paciente eu não atendo no consultório. O que eu trabalho aqui não vai te ajudar. Você vai para um endocrinologista esportivo que vai poder te ajudar muito mais. Então, eu não procuro performance atlética, eu procuro performance de vida, do paciente poder ter uma satisfação. Sim, sim. Mesmo porque hoje em dia, né, você encontra testosterona para essa reposição, acaba sendo feita até nas academias, né? Muita gente negocia isso, muito, né? Muito. A gente tem várias formas de você administrar testosterona, a forma gel, a forma injetável, a gente pode falar depois em detalhes sobre isso. A forma oral é uma novidade, não tem no Brasil, tem nos Estados Unidos, chegou agora, mas tem a forma oral no Brasil antiga, mas só que ela dá muito problema hepático, pode dar inclusive cirrose hepática. Mas o paciente chega para a gente e diz, não estou conseguindo comprar o remédio. Época de carnaval, antigamente, e época de verão, não se achava injeção para poder comprar, sumia no mercado. Mas o cara subia lá o conglomerado, ia para a academia e conseguia comprar, debaixo dos panos. Né? Então, a gente sabe que existe esse mercado negro. E hoje, infelizmente, o nosso mercado está insuflado, não sei se a palavra seria essa, está lotado de injeção que vem do Paraguai. Aí o paciente, posso usar, Leonardo? Não, não pode usar. Eu não vou te prescrever um remédio que vem do Paraguai. Eu não sei o que tem aí dentro, se é remédio para cavalo. Né? Porque teve uma época que eles manipulavam a testosterona e colocavam remédio que fazia o cavalo ficar mais forte. Então, assim, a gente não sabe realmente o que vem na composição de outros remédios aí, mas a gente percebe normalmente o que está na farmácia para não ter risco. E é preciso de receita? É preciso de receita. É super controlado. Eu costumo brincar com meus pacientes, na hora que você vai fazer a receita, você tem que colocar o CPF, o CID da doença. E se tiver uma rasura, se ele não entender minha letra, ele manda voltar com a receita. Eu costumo brincar que é mais fácil comprar uma droga na farmácia do que comprar hormônio, legalmente. Mas tem um cara que consegue comprar por debaixo dos panos, por fora. Sim. Quais são as formas de apresentação e aplicação? Bom, as mais comuns são as formas injetáveis, eu acho que são as mais fáceis de serem usadas, porque você aplica a cada 15 dias ou a cada 3 meses. Você vai ter que vigiar seu PSA, se você tiver com mais de 40 anos. Por que vigiar o PSA? Porque o hormônio pode fazer a próstata aumentar. E o grande receio que a gente tem é do hormônio iniciar um câncer de próstata. Vamos falar sobre isso também. Mas a forma injetável é a forma mais comum. É o de custo mais acessível. Tem a forma de gel. Auto-injetável? Pode ser auto-injetável. Nos Estados Unidos, a gente ensinava o paciente a aplicar na coxa, por exemplo. Quando eu cheguei lá para poder acompanhar o serviço, eu fiquei horrorizado de ver o pessoal aplicando na coxa, mas acaba que o paciente acostuma. Mas a gente aqui orienta o paciente a aplicar na farmácia. As farmácias já estão treinadas, já tem um pessoal que aplica. Tem a forma de gel. Uma forma de gel você pode aplicar, você deve aplicar diariamente. Ela está indicada para aqueles homens onde o injetável não surtiu efeito, não foi legal, ou então que tem medo de tomar agulhada, tá? E tem a forma oral, que foi lançada agora mais ou menos uns 6 meses, 8 meses nos Estados Unidos. Ela é de absorção oral, mas é absorção intestinal. Então ela não passa pelo metabolismo hepático, então ela não agride o fígado. E ela é tomada diariamente, 2 vezes por dia, com níveis de testosterona muito bons. Eu acredito que máximo um ano isso deve estar no mercado nacional já. Eu acho que vai revolucionar. Isso eu disse que é cara essa. Cara, assim, vamos supor, você compra uma injeção de R$80, uma injeção de R$600, um comprimido de R$200. Então, assim, é caro. Mas a pessoa que toma a testosterona e que ela vê a diferença, ela vai pagar. Eu falo assim, é a diferença de você estar em casa sentado no sofá vendo televisão, ou você levantar para praticar um esporte, ir no supermercado com sua esposa. Disposição, ter vontade. Disposição. Para isso. A figura do homem com hormônio baixo é a do Homer Simpson em casa vendo televisão, comendo sanduíche, com um barrigão e xingando todo mundo. Tá. Agora, aquela figura clássica, né, da testosterona, tanto nas mulheres, né, que usam o chip da beleza, Sim. tão controverso, né, e os homens, aquela sobrancelha pronunciada, sobrancelha não, essa fronte, pronunciada, meio careca, né? Isso tudo acontece também? O cara que olhou para mim, não sei porquê. Não, doutor, não olhei para mim. Assim. Isso é muito importante, porque quando fala de testosterona, os dermatologistas e os cirurgiões capilares, eles arrepiam.
porque eles prescrevem, quando faz tratamento, finasterida e dutasterida, que na verdade é um remédio para a próstata, que serve para poder cortar o efeito da testosterona. Então imagina, você está tomando um remédio para evitar que seu cabelo caia ou que você perca a cirurgia de implante, mas que ele vai bloquear a sua testosterona, ou seja, você vai ficar fraco sexualmente, sem libido, mas o cabelo vai crescer. Você pode escolher. Então eu tenho pacientes que eu faço a pergunta e alguns escolhem o cabelo. É verdade. Então, assim, a gente sabe que o paciente que toma testosterona, ele vai ter que fazer um controle. Não adianta eu manter o hormônio sempre alto. E acontece isso, o paciente começa a tomar testosterona, ele começa a ficar forte demais e quer sempre mais. Infelizmente, algumas mulheres fazem implante de testosterona. Infelizmente não, cada um é livre para poder fazer o que quiser. Mas a dosagem é errada, a dosagem é acima. Então, o implante, por exemplo, o chip, você vai colocar o chip, e no chip você pode pôr a dosagem que você quiser, de testosterona, de gestrinona, de progesterona, ou seja, pode na mulher. Só que se errar a dose da testosterona, ela pode ter uma hipertrofia de clitóris. Eu já tive paciente assim no consultório. Eu não atendo mulheres, mas um colega que implanta, ele mandou para mim desesperado, porque a mulher queria processá-lo, queria matá-lo, porque o clitóris dele parecia uma glande. Então, assim, nesse caso, a gente entra com um remédio que bloqueia a testosterona, que é um remédio para câncer de próstata, aí regride. Agora, a mulher toma? A mulher toma. Você vê como é que a coisa é radical. Isso sem contar com o aumento de pelos, né, a voz engrossa, né, começa a nascer bigode. Então, assim, testosterona na mulher, acontece isso. Mas ela vai ficar forte e vai aumentar a libido também. Isso é muito importante. A mulher com hormônio testosterona um pouco mais elevado, um pouco mais alto, ela tem mais libido. Tá, mas eu acho que o ponto muito importante aqui sobre reposição para os homens é que é para sempre, porque o corpo vai entender que não precisa mais produzir testosterona, então você tem que se planejar, né, doutor? Isso, é. E não é um remédio que é vendido sem receita na farmácia, você tem que planejar a consulta, o acompanhamento com o médico, meio que tem que casar com o médico, né? Mais ou menos isso. Quando a gente não tinha essas drogas de longa duração, os gels, né, de testosterona, esse paciente voltava no consultório mensalmente. A gente aplicava injeção a cada 15 dias, não se podia vender mais do que 3 injeções, e a gente tinha receio desse hormônio esticar, aumentar o PSA. Então o paciente voltava. No meu consultório, eu conhecia todo mundo pelo nome, assim, de chegar e, vem cá pegar a receita. E a gente vigiava muito o PSA. Então esse número enorme que eu tenho de pacientes no trabalho que eu publiquei era isso, o paciente que voltava. PSA é só o exame de sangue ou é o toque retal só também? O exame de sangue. Nesse trabalho Imagina, que a gente... todo mês fazer exame de próstata? Todo. Não. Não, aí fica complicado, doutor. Aí fica muito caro, né? Mas a gente faz o PSA. Então, assim, o PSA, para quem não sabe, é um marcador de câncer de próstata, e o valor normal dele vai de 0 até 4. Então, vamos supor que esse paciente começa a fazer a reposição com PSA de 0,50. Aí, se esse PSA voltar no outro mês, ou no segundo mês seguido, for para 3, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que parar de dar o hormônio. Normalmente, esse PSA vai reduzir. Se esse PSA não reduz, provavelmente é um câncer de próstata. Qual que é a chance disso acontecer? É menos de 1%. Mas quando acontece com a pessoa, é muito desagradável. Então, a gente tem que fazer o controle. Isso é feito nos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, normalmente. E, doutor, e as outras formas de aumentar a testosterona? Eu outro dia vi uma reportagem sobre a maca peruana. Uhum. Bom, a maca peruana, tribos terrestres. Você já sabe que existe a maca argentina? Não sabia. A maca peruana é porque vem do Peru. Eu também não sabia isso, não. Eu atendi um paciente que ele vende maca peruana e maca argentina. Então, é a planta que é plantada na Argentina, plantada no Peru. Muito conveniente, Peru, né? Maca peruana. Para o urologista. Né, a gente leva tudo para esse lado. Felizmente ou infelizmente, é mais fácil assim. Mas esses remédios, eles estimulam sim a produção de testosterona, mas nunca é comparável à testosterona. Como é que eles funcionam? Eles têm substâncias, enzimas, vitaminas, coenzimas que entram no metabolismo da testosterona. É a mesma coisa você tomar magnésio, tomar zinco, comer uma noz, comer uma fruta que tenha zinco, que tenha magnésio. Isso vai entrar no metabolismo e pode aumentar seu nível de testosterona. Tem outras formas de você aumentar a testosterona de forma sem dar testosterona. Você pode prescrever beta-HCG, que é um tipo de hormônio que o cérebro produz e estimula o testículo. Esse tipo de hormônio é indicado para jovens que têm baixa produção de testosterona. Você pode prescrever clomifeno. Clomifeno é um antiestrogênico, ele era muito usado, até hoje é muito usado para as mulheres que vão para a clínica de infertilidade para estimular a ovulação. E a gente descobriu que passando o clomifeno sequencialmente para os homens, eu até publiquei um trabalho sobre isso, você estimula a produção tanto de testosterona como de espermatozoide. Então eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, que tem baixa testosterona, não pode tomar testosterona, porque senão ele vai ficar infértil,
e ele quer engravidar, a gente passa o clomifeno ou HCG e ele volta a produzir. Ele aumenta a produção de testosterona e de espermatozoide. Os hormônios femininos, tipo que estão na progesterona, né, que estão na soja, por exemplo, Sim. eles vão inibir a testosterona no homem? No homem? Não vão não. Tem que ser uma quantidade muito grande. Tá? Então, assim, você que tomar um suco de soja todo dia não vai fazer subir o seu estrogênio nem bloquear a sua testosterona. É igual falar assim, a gente fala assim, vou comer um saco, um cacho de uva para poder aumentar minha testosterona. Não vai acontecer isso. Você pode comer um saco inteiro de uva, de castanha, porque não é assim que funciona. Ovo de codorna? Ovo de codorna. Isso tudo são mitos, né? Mito ou verdade, isso tudo são mitos que podem fazer aumentar a testosterona. É igual, vou tomar ginseng, vou tomar catuaba. A quantidade de substâncias que tem nesses alimentos é insuficiente para aumentar o nível de testosterona igual ao nível do remédio. E nisso aí a gente inclui a maca peruana. A maca peruana. Tá? Não tem nenhum problema tomar a maca peruana, tribos terrestres, mas assim, eu não prescrevo de rotina para os meus pacientes. Tá. Doutor, vamos lá para o nosso mitos e verdades, né? Já que tem pano para manga, né? Muito. Vamos lá então, é agora. Mitos e verdades aqui com o Dr. Leonardo de Souza, é urologista, pesquisador do assunto, é um craque nessa grande área aí sobre reposição, sobre testosterona. O programa está muito bom e a gente vai para o mitos e verdades com ele. Primeira frase, doutor, é a seguinte: reposição de testosterona causa câncer nos homens. É mito ou verdade? Isso é um mito. Tá? Por que surgiu essa história do câncer de próstata e testosterona? Em 1941, um farmacêutico bioquímico americano chamado Hughes, ele publicou um trabalho que ele descobriu que o bloqueio de certos hormônios no organismo diminuía a progressão de tumores, inclusive o tumor de próstata. Ele descobriu isso em 41, em 66 ele ganhou o prêmio Nobel de medicina. Então a gente, urologistas de 20 anos atrás, eu tenho formado desde 2000, a gente cresceu ouvindo isso, que a testosterona sendo bloqueada, você parava o câncer de próstata. Então, se você toma um remédio que para o câncer de próstata, resolve o problema, por que você vai dar um remédio que acelera a testosterona? Você vai causar câncer de próstata. Mas isso não é verdade. Os trabalhos hoje, vários trabalhos mostram isso, eu tenho trabalho publicado sobre isso, se o paciente tem um hormônio baixo e você dá testosterona, a chance de desenvolver o câncer de próstata é em torno de 3%. É muito baixo. Mas existe essa chance. Por que existe essa chance? Se a gente chegar, nós todos, aos 100 anos de idade, nós todos vamos ter um câncer de próstata. É um câncer de próstata irrisório, a gente não vai morrer disso, mas se você fizer uma biópsia da próstata, fatiar a sua próstata, fizer um anato patológico, vai ter um tumorzinho de próstata lá que não vai te causar nada. Então, se você tem chance de ter câncer de próstata, você o câncer de próstata e testosterona, não vou tomar. Mas é muito seguro a gente fazer reposição hormonal. A outra questão é a testosterona, reposição, vai melhorar muito a vida sexual do paciente. Mito ou verdade? Isso é verdade para quem precisa de testosterona. Se você tem um nível normal de testosterona e você tomar mais testosterona, isso não vai melhorar seu desempenho sexual. Mas se você está com nível abaixo de testosterona, abaixo de 300, por exemplo, ou, igual a gente falou, podia ser um nível abaixo do normal dessa pessoa, e está com sintomas de baixa de desejo, baixa de ereção, não respondeu bem às medicações, a gente pode sim testar a testosterona, você deve ter uma melhora. Porque senão era fácil tratar a disfunção erétil também, era só dar testosterona, e não é só isso. Então tem pacientes que a gente dá testosterona, ele melhora a libido, mas não melhora a ereção. Então tem outros fatores que causam disfunção erétil. É maravilha isso, né? Porque se fosse assim seria mais simples. É né? mais simples. Só a reposição, doutor Leonardo, só a reposição de testosterona faz os níveis desse hormônio voltarem ao normal. Mito ou verdade? Isso é verdade. É o seguinte, se você der testosterona, vai subir e vai voltar ao normal. No entanto, se você está tomando testosterona e toma uma finasterida ou toma uma dutasterida, você vai diminuir sua testosterona. Então você pode aumentar com a testosterona, mas tem outros remédios que abaixam. Por exemplo, se você está tomando um antidepressivo, pode abaixar sua testosterona. Se você está tomando algum remédio para tumor, pode abaixar a sua testosterona também. Então tem várias substâncias que vão colaborar, inclusive hormônios. Você não sabe, imagino que você não deve saber disso, não tem essa obrigação, mas o homem não produz estrogênio. E alguns homens chegam no consultório nosso queixando de baixa de libido com baixa de testosterona. Então seria muito fácil, eu vou te passar testosterona, já tomei e não melhorei.
Aí você vai investigar e está com alto nível de estrogênio, que é estradiol. O estrogênio é um hormônio feminino, o homem não produz estrogênio. O estrogênio vem da testosterona. Então, quando o hormônio testosterona está muito alto, ele pode converter em estrogênio. O pessoal de academia já sabe disso, chama aromatização. Então, a gente bloqueia essa aromatização, abaixa o estradiol, então, naturalmente, volta a subir a testosterona. Então, são macetes que a gente tem no consultório também. É uma matemática, né? É uma matemática. É. E a última é essa: o chá de hortelã diminui a testosterona. É mito ou verdade? Não sei. E eu nunca ouvi falar disso. Quem inventou essa frase? Lídia Bento, é a nossa produtora. De onde ela tirou isso? De onde, Lídia? Google. Dr. Google. Dr. Google. O Dr. Google é muito bom para umas coisas, mas o Dr. Google é um perigo para outras coisas. Tá? O Dr. Google é o seguinte, se você colocar assim, vou fazer uma pesquisa, quantos fuscas azuis passam na rua aqui durante o dia? Passam 3. E você publica esse trabalho, é um trabalho que está publicado, passam 3 fuscas azuis. Mas não quer dizer que amanhã vai passar de novo. Eu acho que é por causa do, né, que acalma, né? Chá de hortelã, não, camomila que acalma. Camomila acalma, dá até sono. Aí diminui assim, o entusiasmo provocado pela Agora, testosterona. uma coisa que a gente observou, muito importante, a atividade física, ela sozinha consegue fazer aumentar a testosterona. Aí, ó. Aqui maca peruana, vamos malhar. Vamos malhar, vamos fazer academia, ferro. isso é importante. Eu tenho pacientes no consultório que vêm fazer a prevenção de câncer de próstata e você começa a ver que ao melhorar a qualidade de vida, fazer atividade física, uma dieta regrada, você consegue aumentar a sua testosterona. Isso é muito importante. Eu tenho pacientes com 900 de testosterona sem tomar testosterona, homens já de meia idade. 900, ou seja, está ótimo, né? Ótimo, espetacular. Doutor, muito obrigado. É sempre uma alegria conversar com o doutor Leonardo, sempre muitas informações úteis. Acho que o que fica dessa nossa entrevista aqui é uma informação de ouro. É que quem faz a reposição tem que fazer para o resto da vida, porque o nosso organismo para de produzir testosterona. Então, essa é uma decisão que não pode ser tomada na academia de ginástica, na mesa de bar, porque é algo que precisa ser feito junto com o médico, né, doutor? Você falou tudo. É isso aí. A mensagem é justamente essa. A testosterona é um medicamento, ela não é um cosmético. Exatamente. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Valeu. Eu agradeço. Agradeço também a sua companhia. Compartilhe esse conteúdo aí com quem você sabe que vai precisar. E pode mandar também no nosso WhatsApp aí, ó, 99791-5990. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Saúde!